Então tá vendo, esse aqui é o Monte do Batã. Esse aqui é o Monte do Batã. É o lugar onde eu venho. Eu sempre aqui buscando, sempre aqui orando. Quero chegar até você com uma palavra de fé. Passando para você. Por que perseverar? Por que a necessidade de você perseverar? A perseverança é justamente a ferramenta que vai se manifestar na tua vida, entendeu? No momento da sua adversidade. Uma fé perseverante. Porque vai ter momento que você não vai poder contar com pessoas. Vai ter momento que as pessoas, de alguma forma, elas não vão entender o processo que você está passando. As pessoas, de alguma forma, também têm as suas dificuldades. As pessoas, de alguma forma, elas vão priorizar o processo delas. Às vezes nem você mesmo que está passando no processo vai entender. Por isso que perseverar é você permanecer firme, mesmo diante das situações que você não está entendendo. Perseverar é você manter-se firme. A Bíblia nos ensina em Lucas 18, onde o Senhor Jesus nos ensina sobre o dever de orar sempre, sem desanimar. Orar sempre sem desanimar. O apóstolo Paulo fala também, em 1 Tessalonicenses, acho que é 5,17, se eu não me engano, que devemos orar sem cessar. Então, perseverar é você saber que vai haver situações, vai haver momentos que você vai sentir vontade de desistir ou até desanimar em algumas ocasiões. A perseverança, ela vai ser o combustível que vai gerar a força que você precisa. Se não houver perseverança, não adianta. Se você tiver uma fé, mas não perseverar, aquela fé vai ser uma fé momentânea. Vai ser aquela fé que você não persistiu, considerando tua confiança em Deus. O mundo é espiritual mesmo. Ele só vai se discernir espiritual. A vida é espiritual. Se você tentar entender o espiritual na sua natureza, você não vai entender. Se você falar para alguém que há vida após a morte, que tem um céu aguardando por salvo, na natureza do ser humano ele não vai entender isso, e muitos vão até seguir por outros raciocínios. Se você na sua natureza, você ouvir falar na sua natureza, ouvir falar que tudo é possível para o que crê, tem que ser pela fé. Você está vendo aqui atrás de mim, aqui atrás, é uma pedra em cima de outra pedra. Quem botou essa pedra ali? É uma pedra em cima de outra pedra. Parece até que ela vai cair, mas ela está firme. A gente fica debaixo dela, deita ali, que tem uma sombra permanente ali. Olha só, vou dar um ângulo melhor para você. Olha só, tá vendo aqui, ó? Lá no fundo é uma pedra em cima de outra pedra. Vem cá, foi quem que botou essa pedra ali? Você vê que na concepção dos homens normais, quando o gigante se levantou contra Israel, todo mundo tremeu de medo. Ali tinha homens valentes, homens treinados para a guerra, homens que eram até valentes, mas diante do gigante todo mundo tremeu, porque ele estava olhando a situação pelos olhos da sua natureza comum. Mas Davi foi a ele com os olhos da natureza espiritual. Então, no espiritual, Davi enxergou que diante de Deus não tem gigante que fica de pé. Então, a gente precisa perseverar. A perseverança é justamente você saber lidar com o problema com visão espiritual. É a visão espiritual que vai fazer você entender que o impossível para Deus, ele é possível.
A palavra de Deus diz que o cego Bartimeu, mendigo, ele ouviu Jesus passar. Então ele foi a Jesus com visão espiritual, porque ele chamou pelo nome do Jesus, filho de Davi. Ele não estava falando com o Jesus apenas o físico, estava falando com o Jesus que tinha a natureza divina também, filho de Davi, o Salvador. Então, a gente consegue entender que se você viver na sua natureza, vai ter coisa que vai te desanimar. Se você olhar as coisas pelas suas vistas, vai ter coisa que você vai ficar desestimulado. Por isso que a oração, o alimento da palavra, o aconselhamento de pessoas que têm, que tem a direção do Espírito Santo para te orientar, não é isso? É que vai gerar a fé. O que é a fé? A fé é você acreditar naquilo que os seus olhos não estão vendo. Então não é físico. É você acreditar naquilo que os seus olhos não estão vendo, porque o justo não vive por vista, ele vive por fé. O que viver por fé é você ir além das vistas comuns e enxergar o invisível. Como que você vai viver uma vida de fé se você está vendo as coisas pela ótica da sua vista normal? Pela ótica da vista normal, a gente vai ver. Você vê que Deus levou Ezequiel e mostrou a ele na sua vista normal um vale de ossos secos, sequíssimo. Aí Deus dá uma palavra a ele e libera para ele e coloca na mente dele uma pergunta. Você sabe que eu poderia fazer reviver todos esses ossos? Deus já tirou ele da visão do vale de ossos secos e falou que poderia fazer um grande exército. Ele falou assim, Senhor, tu sabe. Então, as vistas normal era um vale de ossos secos, mas pelo poder de Deus, naquele vale de ossos secos levantaria um grande exército. De repente tem alguma coisa na sua vida que está te desanimando. De repente você está passando por algum processo que está realmente te desencorajando. Se você não sair da vista e caminhar pela fé, minha irmã, meu irmão, você vai até desanimar. Você vai desanimar. Lá no livro de Salmo 78, o Asaf ficou assim. Asaf começou a olhar pelos olhos, pela vista comum. Poxa, como é que pode? Esses caras são ímpios e prosperam. Como é que essas pessoas que não têm nenhum temor de Deus são bem-sucedidas? Eles estão sempre sorrindo, eles estão sempre brincando. Pô, eles fazem coisa errada e eles são prósperos. E nós que estamos fazendo a obra do Senhor, a gente passa por certa luta. Olha, meu irmão, o negócio é sério. Como é que você ficaria se você estivesse diante da cabeça de João Batista numa bandeja? João Batista era primo de Jesus. Ele foi o precursor, o homem que veio e preparou o caminho, que foi anunciado o nascimento dele dentro do Santo dos Santos para o seu pai Zacarias. O nascimento de João Batista foi uma forma sobrenatural. De repente, a cabeça dele foi colocada numa bandeja com 30 e poucos anos. Como que fica você olhar isso? Meu Deus, como é que pode um homem de Deus, um homem que foi chamado por Deus, morrer com a cabeça decepada e colocada numa bandeja? Você olha para o outro lado e você vê as pessoas se corrompendo, as pessoas tomando a posição dos outros, as pessoas com cordão de ouro. Agora mesmo eu passei no lugar, tinha um montão de homem armado, tudo rindo, tomando cerveja. E ali ele estava ali com um cordão de ouro, estava ali cheio de mulheres. Eu passando na minha, com as minhas lutas, a minha dificuldade. Parece até que eles são mais felizes do que eu, mas eu não posso olhar por isso. Abacuque falou que ele olhou para isso, ele desanimou. Mas Deus deu a revelação a ele. Ô Asaf, o negócio é o final. O que adianta a alegria passageira desse mundo ser o fator dominante na alma de um ser humano? E no final, o que vai acontecer com ele? Quando ele percebeu que estar com Deus sempre será mais importante, mesmo diante de lutas que você não consegue ainda entender. Mas estar com Deus é a melhor condição. Foi o que aconteceu com Abraão e com Ló. Ló foi para um lugar que ele achou mais bonito. Ele viu Sodoma e Gomorra, que era comparado ao Jardim do Éden, e ali ficou estabilizado durante muito tempo. E Abraão foi para o lugar que Deus queria que ele fosse. Abraão foi para o deserto e prosperou. Ele foi para o deserto e se tornou mais próspero, porque ele foi onde Deus estava com ele. Ló foi para um lugar que ele queria ir e tudo que ele tinha ele perdeu. Então quero falar para você, amigo. Se você deseja realmente ser um vencedor, você vai ter que aprender a viver pela fé. Você jamais conseguirá ser um vencedor se você viver pelas suas vistas. A perseverança é isso. É você, caramba, estou sozinho.
Poxa, como é que pode? Não tem ninguém do meu lado. Na hora que eu mais precisei, me abandonaram. A perseverança vai te fazer, vai te ensinar a você trabalhar com Deus e não depender de um grande exército para te dar uma vitória. Deus não precisa de um grande exército para vencer uma batalha. Se Deus trabalhar no seu coração, através de você, Deus pode fazer grandes coisas. Você não conseguirá ter uma jornada de caminhada com Deus se você ficar olhando para as coisas pelos precalços que vai aparecer na sua vida mesmo. Você não vai conseguir. O dia que você decidir ter uma caminhada com Deus, você vai ter que aprender. Vai ter que aprender a estar confiante nele em qualquer situação, seja na tempestade, seja no deserto. Davi fala no Salmo 27, ainda que o exército me cercasse para comer a minha carne, no Senhor eu temeria. Ele escreve no Salmo de número 118, a metade da Bíblia toda, Salmo 118, versículo 8 e versículo 9. É melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. É melhor confiar em Deus do que confiar nas pessoas importantes. Se a tua confiança está em Deus, persevere. Quando você não tiver nada para fazer, persevere. Quando você tiver alguma coisa para fazer, persevere, mas não desista. Que o inimigo só pode ganhar proveito sobre a tua vida se você desistir. E isso ele não pode ver nunca. Um beijo no coração, Ministério de Impacto Rio Novo, Bispo João Dias chegando até você, para a glória do Senhor, buscando uma geração para ser bem-sucedida nessa terra, rumo ao céu. Deus te abençoe muitíssimo.